essa semana começa aqui em São Paulo a Bienal do Livro, e embora esse vídeo vá ao ar não sei quando, ou seja, até lá a Bienal já foi, já acabou, mas toda vez que acontece a Bienal do Livro aqui em São Paulo, é um momento que me faz lembrar de coisas muito bacanas, são lembranças muito importantes para mim ao longo dessa minha trajetória, né, do meu trabalho e de tudo que eu já fiz relacionado a esse universo de arte. Porque os livros, né, têm uma importância que acho que ninguém discute. Mas não só a informação que está nos livros é importante. Eu acho que a relação que a gente tem com os livros e as memórias, né, que eles trazem ao longo da nossa vida são fundamentais também. E eu tenho alguns livros aqui que eu escolhi para falar sobre eles hoje, que são algumas lembranças muito importantes de alguns momentos diferentes dessa trajetória, né? E a primeira lembrança me remete justamente a uma Bienal do Livro, devia ser o ano de 1984, 85, então já faz mais de 30 anos. O meu pai frequentava, né, a Bienal do Livro e ela acontecia aqui em São Paulo, ainda no prédio da Bienal, no Parque Ibirapuera, que é um prédio muito bonito, né, uma arquitetura toda diferente, modernista. Então, ir à Bienal já era uma coisa legal, porque a gente morava na época em Santo André e vir a São Paulo para visitar a Bienal era muito bacana. E numa dessas feiras, o meu pai estava com a gente, eu e meus irmãos, nós éramos adolescentes ainda, né? Sei lá, eu devia ter uns 15 anos, talvez 16, não sei. Estava na juventude já, né? Nessa Bienal, nessa feira, os estandes que eram mais interessantes eram os estandes de outros países, porque naquela época, 30 anos atrás, a gente tinha dificuldade de encontrar livros importados, não tinha internet, não tinha venda, né, através da internet, então você tinha que encontrar na loja, fisicamente, o livro, não era muito fácil, né? E nessa Bienal, então, com meu pai, meus irmãos, a gente foi visitar, eu encontrei esses dois livrinhos aqui, que são livros de pintura, são técnicas alemãs, né, o Bauer, né, que dão origem ao Bauer, mas eram livros que estão, né, em espanhol, estavam no estande do país de Portugal. E foi um achado assim para mim naquela época, porque eu já me interessava, né, eu sempre me interessei por pintura, trabalhos manuais, e encontrar livros que traziam essas técnicas, assim, foi sensacional, porque o que eu conhecia, o que eu encontrava dessas técnicas estava em revistas. E achar um livro, né, e na verdade foram dois, foi muito bacana. Eu lembro que isso, naquela época, me preencheu de um jeito, eu fiquei assim durante muitos dias, muitas semanas, né, lendo, olhando, fazendo e tentando reproduzir e mergulhar nesse universo. E era muito difícil a gente achar realmente livros, tanto que esses estão em espanhol. Em português era mais difícil ainda. Né? Até hoje, na verdade, já é difícil, mas ó, aqui são livros de Bauer, né? Inclusive o Bauer com um visual anos 70, né? Então foi bem interessante. Esses são os primeiros livros assim que me marcaram, né? Uma lembrança muito gostosa. E nessa época mesmo, um pouquinho depois, acho que 1 ou 2 anos depois, eu encontrei o livro que acho que foi o mais marcante para o meu trabalho, né? É esse livro aqui, Serigrafia, da Maria Termini, que é uma autora americana, uma artista americana. E eu achei esse livro numa livraria, a Livraria Triângulo, que acho que nem existe mais, é uma livraria técnica que tinha aqui em São Paulo, uma galeria na rua Barão do Triunfo. E essa livraria tinha coisas muito especiais, muito diferentes, né? Eu lembro que era um programa, ir até o centro de São Paulo, né? Visitar essas galerias, a gente... Naquela região tinha lojas de materiais para gravura, materiais para serigrafia, ali perto da São João, da Ipiranga, República, toda aquela região. E quando eu achei esse livro de serigrafia foi transformador, porque eu conhecia a serigrafia como silkscreen, né? A estampa para camiseta. Eu tinha feito um curso de silkscreen, mas era voltado para camiseta. E quando eu achei esse livro e descobri que a serigrafia também era uma expressão artística, né, feita em papel, era arte, gravura, isso mudou completamente, assim, toda a minha trajetória, porque foi aí que eu resolvi que eu queria fazer isso, eu queria ter um ateliê de serigrafia e fazer
essas gravuras. E esse livro, até hoje, eu considero meu livro de cabeceira. Ele fica aqui no ateliê, mas às vezes eu levo ele para casa e fico lendo antes de dormir, assim, ele tá até despetalando já, as páginas estão soltando, né, porque não era uma publicação assim tão primorosa, mas assim, eu gosto de me transportar para aquele tempo, porque foi uma época, eu tinha 17 anos, 18, foi quando eu realmente comecei a produzir as minhas gravuras e foi transformador. Quer dizer, até hoje, para mim, essa autora lá dos Estados Unidos nem imagina o quanto ela me influenciou aqui, né? E também no tempo da faculdade, um dos livros que os nossos professores adotavam é esse aqui, Da Cor à Cor Inexistente, do Israel Pedrosa. É um livro bem interessante porque ele fala da cor, a questão mais física da cor mesmo. É um livro que aborda a cor no seu aspecto, né, concreto. Então a refração, a difração da luz, né, como que a cor se forma, né, com a ótica e tudo mais. Só que ele é um livro adotado, né, pelos professores de artes, porque na matéria de plástica a gente vai estudar justamente isso. E eu lembro também que quando eu comprei esse livro naquela época, isso uns 30 anos atrás, também era um livro que eu ficava assim mergulhada nele e com certeza também influenciou todo o meu trabalho. E mais pra frente, aí já no final dos anos 90, 95, 96, quando eu fui trabalhar na Acrylex, foi a primeira empresa, né, fábrica de tintas que eu trabalhei, eu acabei conhecendo esse outro livro aqui, o Manual do Artista, do Ralph Meyer. Esse livro é um tratado para todos os artistas, mas não sei se por uma falha ou, enfim, por algum motivo qualquer, não foi na faculdade que me indicaram esse livro. Eu acho que certamente deveria ter sido indicado lá, mas não foi. Foi justamente quando eu entrei na Acrylex e como eu estava lá à frente do ateliê, né, trabalhando junto com o laboratório que produzia as tintas e a gente fazia as aplicações dessas tintas, vernizes, bases, enfim, dos produtos, né, para desenvolver técnicas e aplicar. Em contato com as pessoas do laboratório, eles me falaram desse livro, que é um manual que fala justamente disso. Ele fala sobre todos os materiais que compõem o universo artístico. Então fala de pigmentos, de bases, de vernizes, de resinas, mas fala também de pincéis, fala de substratos, né, dos papéis, então dos tipos de tinta, os tipos de materiais que você usa para cada tinta. Então é um livro fundamental realmente para quem trabalha com artes plásticas, né, com artes visuais, porque você vai aqui, vem consultar, você vai entender como é feito, por exemplo, o lápis aquarela, como é feito o giz pastel, com que produtos você pode combinar, com que produtos você não deve combinar. Então ele é também um tratado, né? E eu acho que esses livros aqui, eles foram e são, né, parte de todo esse tempo de trabalho que eu tenho, eles são meus grandes companheiros, né? Porque os livros, em geral, não só livros técnicos ou livros de arte, né? Os livros têm como função transportar a gente para um outro universo, para uma outra realidade, para uma outra história, para um outro lugar, para um outro tempo, né? Quando a gente lê um livro, a gente se coloca no lugar das personagens. Se o livro é um romance ou uma ficção, você vai para aquele lugar que está sendo narrado e você se coloca ali e vive aquela situação. Então o livro tem esse poder de te fazer viajar, né? De te fazer ir para outros lugares. E esses livros aqui, que não são de ficção, não são romances, né? Mas são livros que falam de assuntos que são tão importantes para mim, eles me transportam para o meu universo particular de trabalho, né? Dentro de tudo que eu faço, trabalhos manuais, artes, gravuras e pesquisas nesse universo, então é muito bacana. E toda vez que começa uma Bienal, eu me sinto muito... É uma sensação muito boa, eu me sinto realmente muito gratificada por ter tido a companhia desses livros durante toda a vida, de ter conseguido dar o valor que eles têm, né? E mesmo que hoje
visitar uma feira de livros não é a mesma experiência, porque as feiras hoje são muito maiores, tem muito mais estandes, os lugares nem são assim tão interessantes, né? Tem mais cara de feira comercial, e a gente hoje também tem acesso a livros pela internet, é muito mais fácil encontrar o que você quer fazendo uma busca na internet do que visitando uma feira. Mas ainda hoje eu gosto de visitar, porque só o fato de você sentir o cheiro daquele monte de livros todos juntos, né? Aquilo já me transporta para esse momento de, sei lá, 30 anos atrás, mais ou menos, né? Que foi quando eu me estruturei no meu trabalho, e a importância dos livros realmente é muito grande. E daí vai, né? Tem os livros que a gente gosta de ler, os autores também, e uma hora dessas eu vou conversar sobre isso aqui também, né? Porque vocês sabem, o preto no branco aqui no meu canal é esse momento de conversa, quando eu trago para vocês algumas coisas que eu acho que tem a ver com o universo de artes e com o universo aqui do meu ateliê. Então é isso, hoje eu vim falar dos livros e depois, quem sabe, a gente faz uma conversa sobre o que eu encontrei na Bienal desse ano, tá? Então continue acompanhando aqui o canal, e toda semana tem um vídeo novo para vocês.